Investigação está acontecendo aqui no estado do Piauí, porque surgiu uma dúvida. E você que está em casa vai me ajudar a entender como é que isso é possível. O camarada é candidato nas eleições e sai o resultado das urnas, faz campanha, sai o resultado das urnas e não tem um voto sequer. Não tem sequer o voto dele, o próprio candidato não foi à urna votar nele mesmo. E a família e os cabos eleitorais, por que os votos não apareceram? Isso aconteceu com 19 candidatos aqui em Teresina. 0 voto, nenhum voto, nem o próprio. E aí o Ministério Público, a Justiça, desconfiaram. Mas por que alguém vai ficar... Não há um candidato tão ruim que não tenha sequer o próprio voto. Imagina o Ministério Público. E agora as explicações devem vir. As investigações vão começar para entender o que é que pode estar acontecendo. Gorete Santos está no Ministério Público e explica para a gente, Gorete. Gorete, se você fosse candidata, eu votaria em você, Gorete. Eu votaria em você. Você teria o seu voto e o meu, pelo menos. Mas só que aí tem muita gente que não teve nenhum e isso despertou a curiosidade do Ministério Público, Gorete Santos. Como é que eles pretendem responder a esta pergunta? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Chamou a atenção não só do Ministério Público, na verdade, chamou a atenção do Brasil inteiro, porque foi um episódio que se repetiu em todo o país. Você deu os dados aqui de Teresina, 19 candidatos, no Piauí foram mais de 400, no Brasil inteiro foram quase 15 mil candidatos que não obtiveram nenhum voto nessas eleições. A gente vai conversar sobre isso agora com o Procurador Regional Eleitoral, Israel Gonçalves, está aqui comigo e também está buscando essas respostas do porquê que um número tão expressivo de candidatos não obteve nenhum voto nessas eleições. Quais são as hipóteses levantadas inicialmente, procurador? Boa tarde. Boa tarde. O Ministério Eleitoral está atento, às chamadas candidaturas fictícias. Então, dentro desse universo de 422 candidatos aqui no Piauí que tiveram 0 votos, estamos caminhando os nomes aos promotores, que trabalham nas zonas, para poder determinar primeiramente aqueles casos de possível fraude à cota de sexo, porque por vezes há a candidatura fraudada em nome de mulheres. Inclusive, às vezes as mulheres nem sabem que são candidatas, então é necessário determinar se realmente essas mulheres sabem que foram candidatas, e aí, detectando esse tipo de fraude, o responsável vai estar sujeito tanto ao crime do artigo 350 do Código Eleitoral, como também o próprio partido em si, possibilitando ter a perda do mandato dos seus eleitos, Isso no âmbito da fraude da cota de mulheres. Uma outra hipótese também é de fraude patrocinada por servidores públicos que se candidataram, mas a fim apenas de tirar umas chamadas férias eleitorais, onde eles não praticaram atos efetivos de campanha, Por isso o baixo número de votos. Então isso também será apurado pelos promotores, e em caso sendo identificado, aí já é uma atuação no âmbito da improbidade administrativa. No sentido de gozar, digamos assim, férias, uma licença, procurador? Exatamente. Por vezes é detectado, às vezes não só no Piauí, mas no Brasil como todos, certos servidores que exatamente obtêm a licença de 90 dias para fins de campanha eleitoral, mas efetivamente não se faz campanha. Um dos dados que a gente vai analisar é o quê? É a prestação de contas, para saber se houve efetivamente a campanha, gasto de campanha, determinar se realmente em todo o período de campanha ele esteve no local. Há casos em eleições passadas, por exemplo, de servidores que estavam, entre aspas, em campanha, mas até fizeram viagens ao exterior, viagens de férias. Então, isso mostra uma forma de fraudar a legislação e seu benefício para obter férias, quando, na verdade, deveria estar trabalhando ou efetivamente fazendo a sua campanha eleitoral. Esses candidatos também devem ser convocados para dar uma explicação para a Justiça do porquê que não obtiveram nenhum voto, nem votaram em si mesmos? Exatamente. Dentre as orientações que estamos passando aos promotores, inclui exatamente de ouvir esses candidatos para saber qual a razão de eles não terem nenhum voto, e a partir desse ponto o promotor de justiça fazer o juízo de valor acerca da existência ou não de fraude, e aí utilizando todo o instrumental que a legislação eleitoral nos oferece, que é tanto a ação penal por crime de falsidade, do artigo 350 do Código Eleitoral, como também o manejo de ações eleitorais para desconstituir
inclusive o mandato de candidatos que foram eleitos, mas naqueles casos de fraude à cota da mulher, porque, como eu falei, já foi identificado no Brasil como um todo que o número de mulheres eleitas diminuiu em relação a 2012. Então, houve uma diminuição, né, da participação da mulher em número de mandatos, né, não obstante todo o esforço, né, que o Estado brasileiro tem feito para atrair a mulher, né, para a atividade política. Então, por isso, algumas sanções, inclusive, são bastante duras, né? E uma delas é essa: detectado que o partido, né, utilizou desse artifício, né, de fraude, é possível, segundo a legislação, se punir o partido com a perda de todos os cargos que ele obteve na eleição proporcional. E diante disso tudo, qual seria o prazo estabelecido, ou pelo menos previsto, né, para se averiguar todas essas situações? Inclusive tem um prazo legal, porque essas irregularidades demandam a atuação do Ministério Público para poder ingressar com a ação até, na verdade, 15 dias após a diplomação, que daria em torno aí até, na verdade, no máximo ali 9 de janeiro, que seria o prazo máximo estourando a legislação, sob pena de não poder mais se ingressar com uma ação para fins de punir esse tipo de ilícito. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Procurador, em relação agora à prestação de contas dos candidatos, houve um prazo para que eles prestassem contas, que foi agora no final do mês de outubro. E como é que está essa prestação de contas? O volume de prestação de contas já foi apresentado totalmente? O candidato que não apresentou está sujeito a punições? Como é que vai funcionar essa questão aí? O Joelson pergunta a respeito da prestação de contas. Na verdade, o prazo já findou, e aí ele pergunta qual que é o resultado parcial, né, dessa prestação de contas, o que foi avaliado pela Justiça e que tipo de sanção também está prevista para quem não cumpriu com essa exigência. O prazo para a entrega da prestação de contas, né, aqui no estado do Piauí, terminou dia 1º de novembro. Nesse momento agora, na verdade, as prestações estão sendo submetidas a exame por parte de servidores e técnicos da Justiça Eleitoral no âmbito técnico, para determinar exatamente se essa prestação de contas reflete a campanha em si. E a gente tem, na verdade, 2 parâmetros aí de consequências. A gente tem já, na verdade, o quê? Aquela situação do candidato que não prestou contas, aí então é a chamada omissão na prestação de contas, que vai gerar falta de quitação eleitoral, de modo que ele não vai poder se candidatar novamente nos próximos 4 anos, vai ficar impedido pela simples omissão. Mesmo aquele candidato que não tenha, feito a campanha, tenha renunciado, é necessário ele ter feito a prestação de contas sob essa penalidade. E no tocante àqueles que prestaram contas, mas ela não representa a realidade, né? As contas necessariamente nesse caso podem vir a ser reprovadas, né? E no caso da reprovação, aí vai ter que fazer um juízo de razoabilidade. A depender da gravidade, ele, no caso de eleito, pode vir até ter o seu registro cassado em razão, digamos, de captação de recursos de forma ilícita, né, que a gente chama de fonte ilícita, né? Agora, claro, alguns outros aspectos podem levar a uma reprovação, mas são, digamos, irregularidades de menos importância, onde as contas apenas serão consideradas como reprovadas, ele vai pagar, digamos, uma multa, mas não vai correr o risco em seu mandato, né, no caso desses se forem eleitos. Então, tudo depende do que foi apurado, exatamente da gravidade da reprovação, porque são várias hipóteses, né, que pode gerar a reprovação das contas de candidatos. Quero agradecer, então, ao Procurador Regional Eleitoral, Israel Gonçalves, por essa participação importante aqui no Jornal do Piauí, trazendo essas informações que deixam claro, na verdade, né, Joelson, que o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, está bastante atenta a essas possibilidades de crimes que são cometidos por candidatos e também por eleitos. Joelson?